Mateus capítulo 13. Eu vou ler com você do 3, a parte B, até o 11, a parte A. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mateus capítulo 13, do 3 ao 11. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 15. Avance um pouquinho, preciso retomar com você de onde eu deixei você do culto passado. Lucas capítulo 15. O versículo 21, 23 e também o 24. Diz assim a palavra do Senhor. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, ou a alegrar-se. Vou ler para você mais 2 versículos, e você não precisa localizar, porque eu vou ler para você, você apenas ouça. Efésios capítulo 1, e versículo 3, que diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O segundo versículo que eu quero ler para você está em Provérbios, capítulo 10, e versículo 22, e eu vou ler numa versão diferente desta que eu tenho aqui, que diz assim: a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Esse versículo eu quero convidar você para repetir comigo, para que ele fique bem enfatizado. Diga assim: a bênção do Senhor é a base, da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Amém? Glória a Deus, queridos. Irmãos, Jesus Cristo, quando ele morreu, ele não veio nessa terra morrer, ressuscitar, assentar-se num trono glorioso, simplesmente para vir à terra remendar o efeito do pecado. Ou Jesus Cristo não veio simplesmente nessa terra para morrer e consertar aquilo que o pecado ele tinha causado nas nossas vidas. Mas Jesus, ele fez mais. Jesus, ele fez mais, queridos. A salvação nos torna santos. A salvação, ela nos torna santificados. A salvação, ela nos leva para uma vida de santidade. A salvação também nos leva para uma vida de serviço a Deus. E como filhos de Deus, nessa terra, a sabermos, somos salvos, somos santificados. Como filhos de Deus, somos guiados a esta posição, uma posição extraordinária, uma posição de filhos de Deus. Somos direcionados para esta mesa de família. Agora nós somos posicionados ali como autoridades e como representantes de Deus, como estes representantes do reino de Deus. Então, em primeiro ponto, Jesus não veio aqui consertar o que o pecado tinha causado. Jesus não veio morrer, ressuscitar, simplesmente para
remendar os seres humanos. Não, Jesus veio salvar. E Jesus Cristo veio melhorar a versão do ser humano. Eu quero ser o mais claro possível, dar esta ênfase, para que você entenda isso. Jesus Cristo veio salvar, Jesus Cristo veio santificar, Jesus Cristo veio tornar o coração do ser humano um trono, para que ele pudesse ali abrigar, e ali pudesse fazer morada na pessoa do terceiro da Trindade, na pessoa do Espírito Santo de Deus, e nos tornar estes embaixadores. E nos tornar esses embaixadores da reconciliação, os filhos de Deus, representantes de Deus, autoridades nesta terra. Isso significa que Deus está nos levando para esta posição de autoridade, e para esta posição de governo, e esta posição, queridos, de plenitude e de abundância. Eu tenho enfatizado isso com vocês, que Deus tem nos chamado para esta posição onde você precisa possuir esta filiação divina, porque de fato você é um representante de Deus nessa terra, lá no espaço onde Deus tem te colocado como um filho de Deus. Deus tem te plantado ali no trabalho, Deus tem te plantado lá na sua casa, Deus tem te plantado na escola, na faculdade, e ali, queridos, você é o pastor ordenado por Deus para aquele lugar, para possuir aquele lugar e para ministrar aquele lugar com autoridade e governo da parte do Senhor. Queridos, quando nós pensamos que Deus nos levantou nessa terra para sermos autoridades, que Deus, ele falou assim, estes são os meus filhos criados conforme a minha imagem e a minha semelhança, e são ungidos para governarem a terra. Ele diz, governem a terra, gerenciem a terra no nome do Senhor. Quando ele está nos delegando a terra, está nos dando a terra para governar, ele está falando também de plenitude e de abundância. Ele está falando deste governo. E esta plenitude e abundância, ela é a base, ela é o fundamento, ela é a base sobre a qual a bênção do Senhor, ela repousa. Então entenda que a bênção do Senhor, ela é posta, a bênção do Senhor, ela é edificada, a bênção do Senhor, ela aumenta e cresce à semelhança deste exemplo de uma casa que vai sendo entijolada, que vai sendo erguida. Esta bênção do Senhor, ela repousa sobre a plenitude, a abundância. E nós estamos pensando aqui, neste versículo, a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza. A bênção do Senhor é a base da verdadeira plenitude. A bênção do Senhor é a base da verdadeira abundância em Deus. Isso significa, quando nós olhamos para a palavra bênção, que nós estamos pensando em favor e merecido. E ao pensar em favor e merecido, nós estamos pensando em graça de Deus manifesta sobre nós. Amém, queridos? Glorifique ao Senhor Jesus. Quando nós pensamos em graça, estamos falando de algo que não custa para nós. Algo que não depende do nosso esforço próprio. Algo que não depende de performance. E Efésios capítulo 1 e versículo 3 está fundamentando este pensamento. Irmãos, não depende de esforço próprio, não depende de obras, não é por obras para que ninguém fique batendo no peito e se gloriando nas coisas que faz, mas a bênção do Senhor, ela é derramada sobre nós, mediante a graça de Deus. Nunca foi sobre você, queridos, sempre foi sobre Jesus, sempre foi sobre Deus, sempre foi pela presença do Pai, que se apresentou, se manifestou a nós, como um bom Pai, um verdadeiro Pai. Aleluia. Então, Efésios 1 está dizendo que pela graça, um dom de Deus, o Senhor nos abençoou. E quando eu digo a vocês, o Senhor nos abençoou, isso aqui não é uma coisa que é um tomara que seja, um talvez que seja. Não, Deus já te abençoou, queridos, é algo consumado, é algo completo, está feito, está consumado na cruz do Calvário. Aleluia. Então todas as bênçãos visíveis e invisíveis, elas estão disponíveis a nós, por intermédio da obra perfeita lá de Cristo, lá na cruz do Calvário. Em Cristo nós somos herdeiros das bênçãos. Em Cristo nós somos herdeiros destas promessas. Mas você pode dizer nesta noite, pastor, como nós podemos viver estas bênçãos? Como nós podemos desfrutar das heranças que Cristo conquistou para nós lá na cruz do Calvário? Isso tudo é mediante a fé. O apóstolo Paulo está dizendo isso, queridos, em todas as cartas. E ele vai fundamentando aspectos desta fé desenvolvida em Deus.
e na pessoa do Cristo que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Então o apóstolo Paulo está dizendo para nós que nós podemos viver estas bênçãos, tomar posse dessas bênçãos, trazer a realidade que já é realidade para Deus, conquistada por Jesus para a terra, mediante a fé. Então o primeiro ponto que eu quero conversar com você é de uma jornada de fé, de caminharmos crendo em Deus, crendo corretamente na palavra de Deus, mas também andando com o Senhor. E isso fala de relacionamento com Deus. Então, primeiro é crer corretamente. E segundo é andar com Deus. Aleluia. Você pode agora entender que se você tem o Pai, você também tem as porções que Ele colocou na mesa. Então agora, saúde, dinheiro, carreira, sentimentos, relacionamentos, essas coisas deixam de ser a prioridade da busca. Porque agora você tem o principal, que é o seu Deus. Amém, queridos? Até aqui você está entendendo? Glorifica o Senhor Jesus. Ele é digno. Então, prosperidade. Prosperidade vai além de dinheiro. Prosperidade vai além de falar de cédulas. Prosperidade, troca esta palavra por plenitude, abundância, envolve outras coisas da vida. Saúde, mesa de família, vida com Deus, uma vida espiritual vibrando na presença do Senhor. Mas, queridos, tudo isso é consequência do relacionamento. E é nesse ponto que eu quero me firmar com você. Plenitude é consequência do seu relacionamento com Deus, e não a prioridade na sua busca. Não é a nossa prioridade, queridos, porque você de fato conhece a fonte, e sabe que a fonte de todas as bênçãos é uma fonte inesgotável. Aleluia! É uma fonte que jorra por toda a eternidade. Então, se você tem o Pai, você tem tudo. Você tem todas as bênçãos, porque você conhece a fonte que é Jesus. E aí nós cremos nessa verdade. E nós nos relacionamos com Deus. E isso se torna, então, a base sobre a qual Deus agora vai acrescentando bênçãos. Primeiro você crê, segundo você relaciona. Primeiro você crê, segundo você anda com Deus. E aí, então, a tua vida começa a ser abençoada e próspera. Abençoada e próspera por quê? Porque agora você não inverte mais a busca. Você se relaciona com Deus, que é a fonte inesgotável, a jorrar por toda a eternidade. E o primeiro ponto que eu quero que você entenda nesta noite, queridos, é: se enxergue como filho. Se enxergue como filho. Deus está nesta noite vindo até nós e nos dizendo: remova as roupas de órfão. Tire os trajes de um órfão. Tire os trajes de um filho pródigo. Esses trajes sujos. Remova a cinza da cabeça e a sujeira dos pés. E tome para si veste de filho de Deus. Se comporte como um filho de Deus. E queridos, não somente Deus está nos chamando neste culto para removermos de nós todo espírito de orfandade, mas o Senhor Deus também está nos chamando, está nos levando, nesta noite, por intermédio da sua palavra, a reconhecer todo espírito de orfandade alojado em nossa comunidade. E nesta questão, irmãos, de sermos filhos de Deus, eu começo dizendo a vocês: um semeador saiu a semear. É o primeiro ponto. São 3 pontos que nós precisamos entender nesta noite. Um semeador saiu. E o que ele foi fazer? Ele foi fazer aquilo que o semeador faz: plantar sementes, queridos. Sementes. Ele saiu com o seu alforge, o seu embornal, o seu cesto. O balaio estava cheio de sementes boas e ele saiu a plantar. Saiu a semear. E ele agora sai semeando. O que faz um semeador? E o que faz o filho do semeador? Queridos, pergunta para essa pessoa do seu lado que está com esse rosto curioso e diga para ele: o que faz o filho de um semeador? Olha, tomando por base as culturas lá do Antigo Testamento, quando você vai ver a arqueologia, o pessoal achava muito, num lugar onde tinha os oleiros, um tanto de comunidade de oleiros, aonde florescia muito a carpintaria, uma grande comunidade de carpinteiros, mas também lá no meio das lavouras, uma grande comunidade de agricultores. Isso significa uma consciência de família e de legado, porque no Antigo Testamento, nos tempos bíblicos,
era comum que o pai oleiro ensinasse o filho a ser um filho oleiro. Que o pai agricultor passasse à frente o legado da família. Isso é visto na perspectiva, quando você vê o pai de Jesus, José, ele está criando o filho e o filho agora perpetua o legado do pai. E agora Jesus também é um carpinteiro. Então isso, arqueologicamente, chamou a atenção dos estudiosos. Isso aponta para nós de uma maneira muito curiosa, interessante, que o filho do semeador também era um semeador. Ele fazia aquilo que via o pai fazendo, queridos. Ele replicava, copiava, ele se esforçava para fazer aquilo que ele via o seu pai fazendo. Aleluia! Então, o pai, ele é um semeador. O nosso Deus, ele é um semeador, queridos. Lá em Gênesis capítulo 8, você olha para toda aquela narrativa, o versículo 8 e 9 diz que o nosso pai, o nosso bom pai, plantou um jardim. E quando ele planta um jardim, ele coloca ali dentro homem e mulher. E ele diz, cultivem o jardim, continuem a plantar, continuem a semear, cultivem o jardim e governem a terra, gerenciem a terra, plantem sementes, colham deste fruto, desfrutem das colheitas. Deus é um semeador, e o semeador trabalha, e o semeador dá o exemplo. Então agora, queridos, Deus está nos chamando a ser filhos, e a imitar o exemplo do nosso Pai, que é semear. E isso requer relacionamento e não religiosidade, porque Jesus não veio fundar uma comunidade de regras e de leis, mas Jesus veio nos chamar para nos relacionarmos com Ele, e aprendermos dEle, e a sermos parecidos com Ele, e a nos tornarmos aquilo que Ele é, e a copiarmos o que Ele faz. Se Ele está semeando, queridos, nós também devemos nos comportar como filhos que copiam, filhos que absorvem essa natureza, filhos que agora se comportam como o seu Pai. E agora, Jesus está nos chamando para ser semeadores. Você é um semeador no reino de Deus, Filadélfia. Você é uma semeadora no reino de Deus, mulher de fé e coragem. Você é um semeador no reino de Deus, homem de valor. Aleluia, glorifica o Senhor Jesus, Ele está conosco. E como semeadores, nós vamos buscar o padrão do Pai, e a maneira de Deus, e a maneira do céu. Nós olhamos para o Pai, e nós queremos fazer o que Ele faz, e caminhar como Ele caminha. Porque o caminho de Deus é um caminho alinhado. E a gente não vê Deus fazendo coisas desalinhadas. E é por isso que nós pisamos e caminhamos seguindo as pisadas do Senhor. E queridos, nesta perspectiva de ser um semeador no reino, e de fazer o que o teu pai faz, a palavra de Deus, ela vem de encontro ao teu coração nesta noite, trazendo tranquilidade, e dizendo a você, que em vez de você ficar correndo, em vez de você ficar se desgastando, em vez de você, assim como o Salmo 127 diz, ficar comendo pão de dores, pão amassado na dor e no sofrimento, Deus está te chamando, queridos. Deus está chamando a você, Filadélfia, para que você descanse na graça de Deus. Descanse na graça de Deus, porque, irmãos, não é sobre performance, não é sobre muito fazer, não é sobre metodologia, não é sobre nós desgastarmos a nossa vida e rompermos tudo na força do braço e do peito. Deus está nos chamando a descansar nele. Amém? Deus está chamando a você a olhar para a graça e saber que, primeiro, isso é favor imerecido. É dom de Deus. Você é filho e você obtém esta herança pela graça. E você obtém o favor de Deus pela graça. E é porque Ele te deu, queridos. Não é por mérito, não é por performance, porque se fosse assim, seria prêmio, salário. E o reino de Deus não é precificado. Aleluia. Então, nesse sentido, esteja comprometido a viver debaixo dos princípios que o Senhor definiu. Se enxergue nessa noite como alguém que semeia. Alguém que semeia. O meu pai planta e ele colhe. Eu também sou um semeador. Eu também posso plantar e eu posso colher para a glória de Deus. Você precisa alinhar a tua visão. Deus tem nos chamado como família Filadélfia em Alfenas a romper com esse espírito de orfandade. E quando nós pensamos na filiação divina, ela vai nos levar a viver o profético, então os nossos cultos serão cheios da unção de Deus, queridos. Não podemos aceitar cultos cheios de apatia e cheios de frieza espiritual, porque o verdadeiro filho celebra o pai que tem.
Vamos viver uma comunidade que é a família, sinais dos céus se manifestando no meio da família. Mas também uma das frentes é a libertação de todo espírito de escassez. Isso, quando nós falamos de filiação divina, quando você é levado a entender que Deus é o teu Pai, Deus vai confrontar em você esse espírito de orfandade, esse espírito de escassez, esta mentalidade escassa. E é por isso que Ele vem falando para você nesta noite, você é a imagem e a semelhança de um Deus criativo, de um Deus criador, de um Deus semeador, de um Deus que trabalha o tempo todo. E você tem responsabilidade de lançar a semente, porque o teu Pai trabalha, queridos. Teu Pai está trabalhando, Deus está trabalhando o tempo todo, então nós precisamos também trabalhar. Aleluia. Precisamos colocar as mãos na massa, orar, jejuar, atitudes práticas, atitudes de intencionalidade, de busca ao Senhor, porque o nosso Deus não está parado dormindo, o nosso Deus está trabalhando, o nosso Pai está semeando, as sementes que Deus está plantando estão germinando, e nós somos chamados como Ele a plantar sementes no reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você não pode ficar parado, você precisa se perceber como esse filho. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, e eu também fui chamado a plantar nessa terra, a plantar salvação, a plantar intercessão, a plantar sementes poderosas, na certeza que elas germinarão para a glória de Deus. Aleluia. O versículo 8 diz, a semente caiu em boa terra e deu fruto. Tem uma dinâmica aqui, a semente cai na terra, a terra é fechada sobre a semente, e logo depois a semente responde à sua natureza, ela deu fruto, então é da natureza da semente gerar uma colheita. Em nome de Jesus, diga isso para a pessoa, vamos fazer um culto bem participativo, para ficar bem assim, frisado, enfatizado. Toque respeitosamente a pessoa do seu lado e diga para ela, é da natureza da semente produzir uma colheita. Continue dizendo para ela assim, porém precisa antes morrer para surgir algo novo. Você pode glorificar o Senhor por isso? Isso vai exigir fé. É aquilo que nós falamos, crer corretamente. E quando nós pensamos agora, primeiro você pensa na perspectiva de semeador. O pai semeia, eu também semeio. O pai é pai, tem uma natureza fiel. Eu sou filho e posso possuir todas as heranças espirituais porque sou herdeiro e cordeiro com Cristo Jesus. Sou filho deste Deus. Agora vamos olhar do semeador para a semente e depois da semente para a terra, que é o terceiro e último ponto. Quando você pensa em semente, é da natureza da semente gerar uma colheita. Você planta um grão de milho, ele gera uma espiga, ele pega toda aquela semente morre, e quando ela morre para si mesmo, para sua pequenez, ela rompe aquela casca e ela gera algo grande, ela potencializa. Debaixo daquela terra ali, um processo está se desenrolando e agora aquilo cresce, e floresce, e frutifica diante dos nossos olhos. Mas irmãos, isso primeiro precisa morrer. E aqui, quando você começa a olhar a semente, nós entendemos que precisamos morrer para nós mesmos, para que o fruto surja através de nós, por mérito do Senhor, o nosso Deus. Aleluia! Quando você olha para si, queridos, você começa a olhar para si mesmo, a tua fome cresce. É só você olhar para baixo, você enxerga o teu próprio umbigo, o teu estômago, e a fome aumenta. E quando a fome aumenta, o que você faz? Você come a semente. Ingere a semente. Você come esta semente preciosa. Mas quando você tira os olhos do seu próprio umbigo, quando você tira os olhos do teu estômago, o estômago de Esaú, o estômago hedonista, e você olha para a mesa, queridos, a mesa de muitos filhos, então você começa a enxergar a semente, você começa a olhar para o reino, e você começa a perceber uma terra boa, a qual sementes podem ser plantadas, frutificadas, e uma grande e abundante colheita floresce diante dos nossos olhos. Aleluia! Então não se trata de nós, se trata da família. Não se trata dos seus desejos, se trata do outro que está diante de você, do teu irmão, da tua irmã. Eu vou dar um exemplo muito claro. Acho que você já pegou, né, o pilar, por onde nós estamos caminhando nesta noite, queridos. Estamos falando nesta noite de retidão e frutificação. Retidão e frutificação
Estamos falando de plantar e de colher. Estamos falando de prosperar. Estamos falando de viver plenitude em todas as áreas da nossa vida. Seja saúde, seja ministério, seja espiritual, seja nesta noite riquezas. Queridos, tenha fé nesta noite para possuir aquilo que Deus deseja superabundar na tua vida mediante a operação da graça do Cordeiro. Aleluia! Vou dar um exemplo para você, você que é empresário que está aqui, ou você que oferece algum produto, ou você que trabalha. Isso se aplica a todos nós, a você mãe que serve em casa, você pai que serve, você estudante que estuda, você professor que ensina, todos nós, queridos. Vamos pensar na perspectiva de alguém que tem uma empresa. Sua empresa não é para te servir. A sua empresa, queridos, não é para ficar servindo a sua barriga. O seu trabalho não é para te sustentar. Comece nesta noite expulsando e denunciando o espírito de orfandade, queridos. Um espírito, quando eu digo espírito, ele se manifesta numa disposição mental, porque o oposto do espírito de orfandade é o espírito que viria nos últimos tempos sobre a vida do povo de Deus, que é a unção do profeta Elias, ali quando Malaquias está dizendo: enviarei a vocês o meu profeta. O profeta Elias, ele virá na disposição mental que havia sobre Elias, um espírito de filiação, um espírito de profecia, de unção de Deus, de rompimento com o sistema desse mundo, e de levantar as mãos para o céu e dizer chove, e a chuva desce, queridos, em nome de Jesus. E quando você vê o espírito dos últimos tempos, que é esse espírito de filiação divina, que foi profetizado ali por Malaquias, coração dos pais, convertendo aos filhos, dos filhos aos pais, agora você tem em contrapartida uma disposição mental de órfão, de escassez, de bastardo. Que palavra terrível, queridos. E aí nós olhamos, uma pessoa que se sente órfã, ela olha a empresa dela e ela pensa que é de lá que ela tira o sustento dela. Pare nesta noite, em nome de Jesus, de agir como órfão e se posicione como um filho de Deus. Se você se levanta todos os dias dizendo: eu estou indo trabalhar para tirar o meu sustento, queridos, é isso que você vai ter. É somente o sustento. É somente, queridos, aquilo que você está colocando diante de você como perspectiva de semente. Entenda uma coisa: quando você entende o foco, que o foco do teu trabalho, o foco da tua peleja, o foco da sua empresa, queridos, é o outro, e que o seu trabalho provém do céu, você começa a oferecer os seus produtos, os seus serviços, o seu trabalho de uma forma excelente, queridos. E é isso que Deus está fazendo conosco. Eu sei que está doendo, tá? Porque mexer nesse assunto, queridos, isso denuncia coisas. Você precisa entender isso, queridos. Não pode sair daqui com dúvida. Entenda uma coisa: o chamado de Deus não é para você fazer dinheiro para si mesmo. O chamado de Deus não é para você ficar enriquecendo. O chamado de Deus não é para você ficar enchendo o bolso de dinheiro enquanto tem gente penando do teu lado. O chamado de Deus não é para você fazer para o teu estômago. O foco é outro, queridos. No reino de Deus tudo tem um propósito. No reino de Deus tudo tem um propósito. Trabalho tem propósito, casamento tem propósito, família tem propósito. Os nossos encontros precisam ser cheios de propósito. E Deus está dizendo para você nesta noite: o teu trabalho, o fruto do teu trabalho tem um propósito nessa terra. E não é somente sustentar uma casa, pagar conta, queridos. Em nome de Jesus, Filadélfia, você vai começar pela tua boca. Eu não estou falando de palavra positiva, não, que eu não defendo essas coisas loucas, queridos. Eu estou dizendo palavra de Deus. Você vai começar a alinhar o teu pensamento e a reagir como filho. E você vai começar a mudar o teu vocabulário a partir de hoje. Você não vai levantar cedo com aquela cara, queridos, de derrotado, de órfão, de quem não tem pai, falando: eu vou para o meu trabalho para pagar as minhas contas. Não. Em nome de Jesus, você está indo para o teu trabalho, porque o teu trabalho tem propósito para a glória do Senhor, nosso Deus. Porque você foi chamado, enviado como um semeador lá dentro do teu trabalho. Deus tem algo com você lá naquele lugar que Ele te plantou, queridos. E é algo extraordinário. Nós não vamos levantar cedo para ficar pagando conta. Olha que coisa, que mentalidade de órfão, queridos. Mentalidade escassa. Em nome do Senhor Jesus, lance isso fora. Aleluia. No reino de Deus, tudo tem um propósito. E nessa morte, quando a semente está morrendo, a semente está minguando ali, você plantou e a semente, você fechou a terra, a semente começa a morrer. Deus vai levar para dentro da terra e vai matar o nosso jeitinho brasileiro, queridos.
para fazer florescer e nascer em nós a identidade de um cidadão dos céus. Você entende isso? Aquele jeitinho lá de empresa, aquela coisa com nota fiscal, você burlando coisas. Deus vai matar, queridos. Se você quer viver plenitude da parte de Deus, se prepare para morrer debaixo da terra, para ver nascer diante do reino de Deus uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Levanta cedo, queridos, para fazer aquele serviço lá na empresa, com aquela cara, com aquela indisposição, com aquela preguiça, em nome do Senhor Jesus. Deus vai matar isso no nosso meio. Sabe por quê? Deus vai começar a conhecer essa igreja como pessoas que são pessoas excelentes. Pessoas excelentes. E Deus está falando disso em todas as áreas, queridos, em plenitude espiritual, em plenitude do reino de Deus, em vida santa, família restaurada, vida espiritual, dons do Espírito Santo, unção, palavras de Deus transbordando na tua boca, queridos. Você vai ser conhecido nessa cidade como um povo santo, um povo adorador, um povo missionário para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. E Deus está nos chamando a viver com honra, fidelidade, verdade. Porque, queridos, quando você anda com Deus, você tem a presença dEle. Você tem tudo. E se você tem Ele, você tem conselho, você tem direção, você tem instrução. Deus está falando conosco sobre alinhamento. Alinha a tua vida, homem, alinha a tua vida, mulher. Não dá para ficar vivendo desse jeito mais. Não dá para ficar fazendo as coisas de qualquer maneira. Sabe, vivendo uma vida em pecado, achando que Deus está concordando e que Deus vai abençoar. Sabe, começa tudo errado, começa todas as coisas do jeito errado. E caminha no erro. Deus não tem negócio com isso, queridos. Deus está nos chamando para um estilo de vida santo. E é por isso que Ele está nos denunciando diante de nós hoje esse espírito de orfandade, que nos leva para o chiqueiro existencial, como o filho pródigo foi. É por isso que lá em Lucas 15, 21, o pródigo está chegando todo sujo, e ele chega para o seu pai e ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso aqui é espírito de orfandade. Ele era filho legítimo, filho de sangue, dono daquelas terras, daquela herança, possuidor de todas as coisas que o seu pai, ele tinha disponível a ele. Tinha anel forjado, tinha roupa pronta, tinha novilho engordado para o dia da festa. E agora o pródigo chega: não sou seu filho, eu não sou digno. E aí nós paramos nessa parte: eu não sou digno, queridos. Irmãos, você precisa trabalhar isso. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa ler os evangelhos. Que povo é esse que fala que é cristão e que não lê a palavra de Deus, irmãos? Que não disseca as escrituras e não analisa todas as coisas conforme as escrituras. Nós somos o povo da Bíblia e nós não lemos a palavra de Deus. A nossa Bíblia está jogada em qualquer canto, menos dentro do nosso coração. Deus está nos chamando a examinar e a caminhar conforme as escrituras têm nos alinhado como filhos de Deus que conhecem o seu Pai através das promessas que Ele tem nos dado. E agora, a primeira coisa que você precisa entender é: eu sou filho de Deus. E por ser filho de Deus, santificado pelo Espírito Santo que habita em mim, eu posso desfrutar, queridos. Rompa com essa mentalidade de escassez. E aí, o filho chega. Isso aqui é palavra, queridos. Estamos diante das escrituras. Se não tiver como te convencer, se o Espírito Santo está aí batendo no teu coração endurecido, não te convencer, queridos, então não sei mais o que há de ser feito, porque Cristo consumou todas as coisas na cruz do Calvário, para nos dar um renovo de mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovem os seus pensamentos com base nesta verdade, nesta noite, em nome de Jesus. E aí Deus começa a limpar nossa mente dessa mentalidade escrava, de vitimismo, se colocar no lugar de vítima e nunca fazer o seu papel. Crença limitante: pregar não é para mim. Quem falou que não é para você? Ministério de igreja não é para mim. Não, quem disse isso? Orar, não sei orar. Quem foi que te falou que você não sabe orar? Quem é que soprou isso no teu ouvido? Aqueles que gostam, queridos, o espírito de órfão, associar pobreza com devoção e santidade. Tem pessoa que acha que viver na escassez, trilhar na escassez é ser santo. E nós caminhamos dessa forma. Achar que só porque está trilhando numa vida miserável, está santo diante de Deus. Querido, eu conheço pessoas que vivem numa posição de escassez e que são terríveis.
ímpios terríveis. E eu conheço pessoas que estão vivendo a plenitude e a abundância, seja em qualquer área que for, que são pessoas santas e devotas. E isso é mentalidade órfã, queridos. Mentalidade órfã. Nós precisamos, sim, nos posicionar naquilo que Deus tem para a nossa vida. E isso é para quem tem fé, queridos. Isso é para quem tem fé. Eu pergunto a você, um rei se preocupa com o que vai comer, queridos? Um príncipe de Deus se preocupa com o que vai comer amanhã? Se Deus já preparou a comida dos pardais, se Deus já preparou roupa para as flores do campo, você vai ficar preocupado com a comida da tua mesa, queridos, correndo aqui e acolá. Deus não te chamou para depender de coisas ou pessoas. Deus está te chamando a depender dEle, a olhar para Ele, a caminhar, queridos, debaixo da palavra dEle, que declara a você: eu sou filho. Aleluia! Eu sou filho. Você é filho de Deus. Sabe aquele incômodo quando a palavra fala de dinheiro? Espírito de orfandade. Você vai, parece que vai tocar em assunto de dinheiro hoje na igreja. Tem tanta coisa boa para falar, né? Fala de perdão, fala de santidade, prega sobre outra coisa, vai falar de dinheiro. Eu te pergunto, queridos, como é que nós fazemos missão? Você se deu ao trabalho de olhar o relatório da igreja perseguida esse ano e quanto que eles arrecadaram? E como é que eles chegam lá nos países muçulmanos, falando em língua estranha, queridos? E quando eles falam em língua estranha, o pão surge na mesa das crianças e mata a fome dos africanos? E as paredes começam a surgir? Não, queridos, você faz missão com dinheiro. É com dinheiro que você paga a passagem de avião e vai para lá. E você envia missionários. E se constrói essa estrutura, queridos. Então nós precisamos parar com essa hipocrisia. Sabe, pastor vai responder pelo montante que ele arrecada no mês. E você vai responder por aquilo que está na sua mão. E que você só nega. E que muitas das vezes você não lança no reino de Deus, em generosidade. E não estou falando só de dinheiro, não, estou falando de tempo. Estou falando de dedicação, de excelência de ministério. É isso que Deus está falando conosco. Oração, jejum. Fechando esta questão de denunciar o espírito de orfandade. Qual a resposta do pai para o filho órfão? Qual a resposta do pai? Tragam a melhor roupa, coloquem anel no dedo, coloquem sandálias nos pés e vamos alegrar. Então, queridos, se você crê, se você está vivendo por princípios e tem convicção do seu chamado, certamente a colheita virá na tua vida. Aleluia. Mas, queridos, tenha convicção clara. Qual o processo que você está passando agora? E onde você quer chegar em nome de Jesus? Porque muitos estão passando num processo onde Deus está forjando homens e mulheres, está ensinando, está nos direcionando. Alguns estão passando processos e dizer assim: pastor, a minha vida sentimental está debaixo da terra, está morta, mas eu tenho fé que Deus vai ressuscitar. E que desta vida amortecida vai gerar uma colheita abundante, que vai glorificar o teu nome nessa terra. E você pode dizer: pastor, a minha vida financeira está lá, amortecida, está morta, é um processo. Mas eu sei para onde eu estou caminhando. Uma grande colheita está chegando na minha vida. Ah, pastor, a minha vida familiar está igual à vida daquele pródigo. Lá, numa terra distante, enfurnada num chiqueiro. Mas eu sei que o pai está esperando. Eu sei que o pai tem anel para o meu dedo. Eu sei que o pai tem uma cobertura de vestes de louvor para a minha família. E que tem festa sendo preparada na família. Aleluia. Se você crê, queridos, caminhe nos princípios da palavra de Deus. Entre nele com fé e ousadia. Qual a semente que Deus colocou na sua mão? O que Deus pôs na tua mão? Que trabalho que você tem feito, queridos? Olha, se você deseja vender, se você deseja trabalhar, se você é empreendedor e tem medo de oferecer o que Deus pôs na tua mão, isso reflete falta de fé na tua entrega. O que Deus pôs na tua mão, queridos? Deus, porventura, colocou uma semente ruim na tua mão? Então por que você fica desse jeito inibido, encolhido? Deus colocou semente ruim na tua mão, por que você está com medo de ousar e de oferecer? Por que você está com medo de pôr o pé lá dentro do teu trabalho e fazer com excelência, se a semente é boa? Você é como o teu pai, é também um semeador. Mas a semente que Deus colocou na tua mão é semente boa. Então, queridos, lança essa semente em nome de Jesus. E deixa Deus prosperar, deixa Deus fazer. Trabalhe e põe na mão do Senhor. Avança, não tenha medo, não fica aí encolhido. Deus colocou o que nas suas mãos? Empreenda, queridos, coloca essa semente, ofereça.
Não tenha medo, porque a semente que Deus pôs na tua mão é uma semente boa. Aleluia. Você entende isso? Nos perceber como filhos de Deus. Isso é crer na graça, é tudo por graça. Isso aqui não tem esforço de merecimento. Mas depois tem a questão de olhar para a semente que Deus colocou na tua mão também é boa. Então planta. Pode plantar, empreendedor, oferece o teu serviço. Porque se você estiver encolhido, sabe, se você estiver recuado, você reflete uma falta de fé naquilo que Deus pôs na tua mão. Então avance em nome de Jesus. Avance em nome de Jesus, queridos. Mas por último, Deus está nos chamando a olhar para a terra. E agora todos nós vamos nos comparar com essa terra. Se compare com a terra. Quem é você, queridos? Você é uma terra cheia de espinhos que sufoca e mata a semente que Deus te deu? Você é uma pedra dura que torra as sementes que Deus colocou sobre você? Você é uma terra que está descoberta e permite que demônios roubem a semente que Deus pôs na tua mão, porque pássaros na Bíblia são símbolos de demônios, e nessa parábola o próprio Cristo está explicando sobre isso, espíritos que roubam a semente. E aqui você começa a olhar, que tipo de terra sou eu? Eu sou uma terra boa de fato? Eu sou essa terra boa que a semente cai e frutifica? Porque, queridos, a palavra de Deus diz que a semente caiu e ela produziu 100. E ela produziu 60. A semente, ela vingou, queridos. Ela produziu. A semente é boa. O semeador é fiel. E eu pergunto para você hoje, nesta noite, onde é que está o problema da tua vida então, queridos? É falta de fé? Ou é falta de posicionamento? O que está faltando para nós, queridos? Olhe para o futuro a qual Deus está te chamando. Deus está te chamando a construir, Filadélfia. Deus está te chamando a avançar. Deus está te chamando a possuir, a desfrutar, mas também a repartir em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E a conclusão que eu quero fazer com vocês é, porque a parábola diz, vamos voltar para lá e deixar aberto enquanto nós terminamos? Mateus. Mateus 13. Versículo 8 diz, outra, a semente, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A 100, a 60 e a 30 por um, ou seja, uma semente foi plantada, deu 30. Outra foi plantada, deu 60 e a outra deu 100%. E aí, lá no final do versículo que nós lemos, no 11, diz assim, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino. A você foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Alegremente conte esta notícia para o teu irmão e diga, para você, filho, foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E a minha pergunta para você hoje é, Filadélfia, pensa no teu salário agora. Vamos voltar novamente para a questão financeira, como exemplo. Pensou? Não revela não fica sorrindo assim não. Agora pensa esse salário 100 vezes mais, lá na tua conta. Amém? Agora, o que você faria com esse salário, multiplicado 100 vezes mais? Tem que responder rápido. Tiago capítulo 4 nos diz, de onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. E pedis e não recebeis, porque pedem mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E infiéis, não compreende que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ah, queridos, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar entre nós. Nós precisamos ter propósito. Deus está chamando você, Filadélfia, para ter propósito. O quanto, queridos, o quanto nós estamos disponíveis a almejar, a orar. Mas isso precisa revelar também a nossa disposição. Como é que nós podemos desejar 100 se nós estamos com capacidade para 20? Como é que nós podemos orar por 100 se nós estamos com capacidade para 20? Eu tenho dito, queridos,
Nós temos orado por almas e nós precisamos nos mobilizar e preparar para esse tempo. Não há como nós orarmos. Ontem nós oramos, Deus, dá-nos 2% dessa cidade. Nós queremos, Deus, 2% da população de Alfenas. Estávamos aí orando. Mas, queridos, Deus não vai dar essa numeração de pessoas se a igreja estiver com a mentalidade escassa. Se a igreja que está almejando 100 e ainda está se comportando como uma igreja que oferece no 20. Você entende isso? Resumindo para você, não adianta nós ficarmos aqui orando, Deus, enche a igreja, se nós não temos ousadia e autoridade para cuidar nem dos que estão aqui. E não consegue dar conta desse povo que está aqui, queridos. Entende? É por isso que Deus está te chamando a se posicionar. E Deus está falando de ministério. Deus está falando de chamado. Queridos, por que você não fez escola de liderança ainda? Por que você não se batizou ainda, queridos? Qual é, queridos, a tua dúvida? Qual é a tua queixa? Por que é que você ainda não se voluntariou? Por que você não participa de nenhum dos pequenos grupos? Por que você não comparece na vida da igreja? Por que é, queridos, que você está amarrado ainda? Por que é que você ainda está vivendo dessa forma? Por que é que você ainda acha que você não sabe orar? Por que é que você acha que expulsar demônio não é para você? Por que é que você tem pensado essas coisas? Isso é pensamento de orfandade. Deus está te chamando a pensar na medida de 100, queridos, porque é isso que Ele deseja, romper na tua vida, em nome do Senhor Jesus. A viver uma vida espiritual, vibrando na presença do Senhor, nosso Deus. E aí nós partimos para o final de tudo isso. O quanto da tua colheita você é capaz de compartilhar. Porque Deus não dá medida para quem vai ficar engordando. Tiago está dizendo isso aqui para nós. E é para pensar, queridos, de maneira geral, não estamos falando de dinheiro não. Porque nós falamos no começo do culto, que a plenitude repousa sobre uma base. Qual que é a base? É graça, graça de Deus. Então o nosso assunto de hoje é graça, filiação e plenitude por último. A plenitude é só consequência de relacionamento. Se não tem relacionamento, não tem plenitude em casamento. O casamento desemboca naquele gabinete, queridos. E chega lá, para a gente ouvir, quando a coisa já degringolou faz tempo, faltou vida com Deus. Faltou, queridos, plenitude e abundância. Faltou isso, consequência de relacionamentos fragmentados, primeiro assim, para depois se fragmentarem assim. Duras palavras, queridos, verdades do reino de Deus. É assim. E isso em todas as áreas, área ministerial, área espiritual, área financeira. Tudo flui do nosso relacionamento com o Pai. Começa lá, queridos. É lá que começa todas as coisas. E aí nós desembocamos o quanto da tua colheita você é capaz de compartilhar. O quanto você está, de fato, disposto a se desgastar por uma alma. Porque a gente está orando. Deus, dá-nos 100. Dá-nos 100. Mas se a igreja ficar nos 20, sem autoridade para cuidar dos que já tem, por que Deus vai acrescentar mais para ficar descuidado? Desamparado? Se nós não possuímos, se nós não oramos, não visitamos, não avançamos, não cuidamos daqueles que precisam ser cuidados, queridos. Isso é para olhar para nós nessa noite. Que tipo de terra somos nós? O quanto nós temos gerado resposta aos necessitados. Se Deus colocou nas tuas mãos uma semente, Deus está te chamando para expandir. Vai e dê fruto para a glória de Deus. Deus colocou uma semente na mão de cada um. Você precisa identificar esta semente. Saber que Deus, Ele é fiel. E que Deus te chamou a gerar. Deus te chamou para frutificar, queridos. E Deus está ministrando nesta noite em nós, na nossa vida espiritual, nos nossos sentimentos, mas Deus também está falando de prosperidade para a glória dEle. Importa para você, querido, saúde em nome de Jesus? Vida espiritual, sabe, unção de Deus, demônios sendo expelidos para a glória do Senhor. Sabe, os sinais lá que vão vir no fim dos tempos. Prosperidade bíblica. Sabe por quê? Que aí Deus vai derramando. Se você tem propósito, Deus derrama. E aí o propósito da tua mesa sinaliza a bênção na mesa do necessitado, do órfão, do estrangeiro, da viúva, daqueles que precisam nessa terra. E aí você começa a empoderar pessoas. Você começa a socorrer pessoas. Deus confiará mais nas suas mãos. Mas você precisa crer e você precisa caminhar com Deus.